Apresento agora os aspectos gerais relacionados à extensão rural. Observa-se que a extensão rural brasileira ela nasceu principalmente sob a influência norte-americana, qual ela visava superar o atraso na agricultura, principalmente no aspecto produtivo e associado à questão do crescimento populacional pós-Segunda Guerra Mundial. Importante salientar que neste momento, neste período, quando nós falamos em Segunda Guerra Mundial, a mão de obra utilizada até então era uma mescla de herança do período colonial, onde você utilizava a mão de obra escrava, associado a uma mão de obra que a partir da chegada do navio Caçato Maru com os imigrantes, associado também a essa mão de obra que estava fugindo da Europa e da Ásia, bem como vários profissionais que estavam em formação no território brasileiro. Mas vamos entender de forma geral como se deu a construção, a criação da extensão rural em território brasileiro. As atividades desenvolvidas para viabilizar a produção, principalmente no que diz respeito à questão agrícola, ao agronegócio, agropecuária, pecuária, em território brasileiro, ele estava vinculado aos seguintes objetivos, principalmente desenvolver o aspecto humanista, assistencialista, difusionismo da produção e desenvolver o aspecto humanístico crítico. Nós vamos verificar que, conforme Rodrigues, são momentos distintos e que orientam o aspecto filosófico, social, aliado ao esquema operacional predominante para a época. Hoje, a extensão rural no Brasil encontra-se em meios de mudanças, debates, modificações estruturais, aspectos legais e à mercê de políticas públicas que, nem sempre, chegam em momento apropriado. Vamos a questões conceituais, sem perder de vista o aspecto histórico. Verifica-se que não existe um conceito único para a extensão rural. Há uma diversidade, uma multiplicidade de conceitos ou de ações conceituais que podem retratar extensão rural sem esgotar o aspecto conceitual. Conforme Dias, verifica-se que a extensão rural podem ser visualizados de várias maneiras, de maneiras distintas. Caporal, renomado autor que trata a respeito da extensão rural, ele demonstra que, até mesmo no período neolítico, apesar de não ser uma forma orgânica de se viver, institucionalizada de agir, a extensão rural já apresentava características para o período. A afirmação de Caporal baseia-se de que no período da pré-história, entre 12.000 a 4.000 a.C., também chamado de período neolítico ou idade da pedra sólida, surgiu a agricultura. E aí vamos pensar, repensar, raciocinar. No primitivo, os grupos sociais que surgiam, eles eram considerados nômades. Nômade, como nós sabemos, são aquelas pessoas que não têm residência fixa. E aí vamos pensar em termos do período primitivo. Utilize a sua imaginação para ir até o período primitivo e vamos perceber, visualizar comunidades que se agrupavam 1 ou 2 meses em um ambiente, em uma região. Quando ficava escasso os alimentos daquela região, eles mudavam para outra região. Ficou escasso os alimentos da segunda região, geograficamente falando, eles passavam para uma terceira região e assim sucessivamente. Eram considerados os nômades. A partir do século, principalmente 6 a.C., verifica-se que esses grupos tendem a tornar-se
sedentários, ficam presos à terra, talvez até mesmo pela dificuldade de locomoção de um grande número de pessoas. Desta maneira, é importante destacar que Caporal apresenta um termo chamado tratado como Revolução Agrícola Neolítica. Neste momento, há uma utilização por esses grupos sociais de alimentos com base em fibras vegetais, pelos de animais, proteínas, além de desenvolver técnicas de cultivo e utensílios necessários para trabalho em terra. E é justamente neste momento que nós identificamos a palavra extensão. Por que extensão? Quando um grupo nômade junta-se, encontra com um grupo sedentário, eles começam a trocar experiências, estender o seu conhecimento dentro dos aspectos produtivos rurais. Sabemos que aspectos produtivos, características produtivas, são principalmente utilizadas séculos e mais séculos à frente, mas não há como negar que a expressão produção, ela pode ser tranquilamente aplicada, ainda que em sociedades que não são organizadas dentro de padrões e características do agronegócio ou da agricultura e da pecuária. Já na Europa, é interessante observar que o surgimento da extensão rural passa a ocorrer principalmente pelas sucessivas perdas de safras e culturas de batata. Este foi um fato que levou principalmente aos irlandeses a implementar planos emergenciais para que os pequenos produtores, arrendatários, proprietários rurais falidos, eles organizassem planos de ações, recebessem treinamentos para introduzir novas práticas agrícolas. Essa informação é corroborada pelo autor Jones. Já na América, principalmente no século XIX, a extensão rural teve seu marco inicial nos Estados Unidos a partir do final da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, entre 1861 a 1865. Em 1914, o Serviço Cooperativo de Extensão Rural em território americano, ele objetivava melhorar a vida do produtor rural, do campesino, para que assim acompanhasse o sistema de crescimento econômico nos Estados Unidos. Importante também observar que Fonseca nos alerta para a questão relacionada à quebra da Bolsa de Nova York, que ocorrerá em relação à data que agora falamos, praticamente 15 anos mais tarde, ou seja, em 1929. Neste momento, Fonseca reforça também que um dos pressupostos para difundir conhecimentos úteis e práticos relacionados à agricultura, pecuária, economia doméstica, estava vinculado ou poderia ser tratado, caracterizado como produção eficiente rural, produção eficiente do lar e administração de propriedade rural ou adequação a estruturas mercantis. Interessante observar que o autor ele demonstra que, a partir de 1914, a extensão rural, ainda que com nomes diferenciados, tratamentos talvez para os dias de hoje inadequados, seriam conhecidos como uma forma de extensão rural. Lembrando que, no Neolítico, na Idade da Pedra, a palavra extensão ela foi caracterizada pelo estender o conhecimento a outrem. No caso de 1914, vários cursos foram ofertados para agricultores norte-americanos
com o intuito de produzir conhecimento relacionado à melhoria da qualidade produtiva em solo americano. Foi então em território americano que Figueiredo trata que a extensão rural norte-americana seguiu modelos distintos, ou seja, um modelo voltado para o cooperativismo ou serviços de extensão cooperativa e um outro modelo que ele chamou de administração segura, também tratado como um modelo clássico americano de extensão rural. Portanto, verifica-se que os americanos trabalhavam sobre, principalmente, o enfoque da corrente teórica neoclássica que defendia o progresso técnico com muito caminho para promover o desenvolvimento e o processo de modernização. Vejamos então que, além de trabalhar a questão do campo, havia também a preocupação em trabalhar com a modernização ainda em 1914. De que maneira que estava o Brasil até então? Como que o Brasil se comportava em relação à questão da extensão rural? O que era a extensão rural para o Brasil? É importante que façamos uma revisão dos procedimentos do sistema da agricultura, sistema agrícola, da agropecuária, da pecuária em solo brasileiro. Primeiro, vamos caracterizar atividades agropecuárias. Observa-se que existem 3 modos de classificar as atividades agropecuárias. 1. Quanto à finalidade. Qual é o destino da produção? 2. Quanto à técnica. Quais eram os recursos empregados na produção das atividades agropecuárias? 3. Quanto à mão de obra, como e de que maneira estão ligadas, vinculadas às relações trabalhistas durante a produção. É importante observar que esse terceiro modo, quanto à mão de obra, fará com que recordemos como foi a formação da mão de obra no Brasil nos tempos idos. Durante o período colonial no Brasil, os portugueses que aqui chegaram, com o intuito de explorar a nação tupiniquim, a nação brasileira, a terra dos índios, ou o que eles chamavam da terra dos outros, porque o Brasil era considerado apenas como terras do além-mar. O que são terras do além-mar? São aquelas terras que, em relação aos portugueses e espanhóis, era um território que, apesar de ser agraciada na carta de Pero Vaz do Caminha como o Brasil é uma terra em que se plantando tudo dá, a ideia primeira dos portugueses era chegar ao Brasil e extrair o máximo possível de riquezas imediatas, entre elas ouro, prata e, se possível, diamante. De 1500 a 1530, na realidade, o Brasil adotou uma sistemática chamada também de período pré-colonial, em que nos primeiros 30 anos não houve por parte dos portugueses uma investida, um investimento necessário para se construir aqui uma cidade nos moldes da administração metropolitana. Portanto, Portugal toma posse, assume a condição de proprietário, assim ele o faz, porém, sem trazer para as terras chamadas Brasil nenhuma forma, organização, instituição administrativa que pudesse
cuidar de forma explícita, eficaz do Brasil. Desta forma, várias nações, entre elas a França principalmente, começa a introduzir no Brasil uma série de personagens que iriam buscar retirar aqui do Brasil madeiras necessárias, produtividade suficiente para enriquecer o território, a nação francesa. Acontece que a partir de 1530, a partir de 1530, a corte portuguesa percebe que aqui existia realmente riquezas que não fossem ouro, prata, diamante em abundância, mas que poderiam gerar lucros, e inicia o processo de envio de navios, tropas, personalidades, figuras escolhidas pela corte para poder administrar, dominar, construir neste território o que nós chamaríamos de cidade. Além disso, precisamos não deixar apagar em nossa memória que aqui no Brasil já existiam os índios. Portugal apenas, ele se proclamou, pronunciou como o dono da estação colonial chamada Brasil. Vamos a algumas considerações em relação à agricultura praticada no Brasil a partir da chegada dos portugueses. Um dos tipos de agricultura praticado em território brasileiro poderia ser elencado como agricultura de subsistência, que é uma produção voltada para o consumo do agricultor e o excedente possa ser inclusive comercializado. Só que, no caso da agricultura de subsistência, geralmente ela é praticada para atender a uma produção familiar. Até a descoberta do ouro nas regiões de Ouro Preto, Diamantina, Goiás, verifica-se que parte da produção atendia à Europa, principalmente com a produção da cana-de-açúcar. Um outro tipo de agricultura que passou a ser praticada em território brasileiro foi a agricultura comercial, que foi uma produção voltada para a comercialização de alimentos com a população local, mercado externo, porém com a utilização de mão de obra escrava. Portanto, a partir do século XVI, o mundo começa a perceber que a corte portuguesa em território brasileiro passou a utilizar mão de obra escrava para atender às necessidades produtivas, principalmente na colônia. Vamos deixar claro que é principalmente e não apenas na colônia. É importante também tratarmos a agricultura, já que estamos falando a respeito da mesma, em relação aos tipos de produção e suas características. Nós temos a agricultura tradicional, que, para o momento, utilizava poucos recursos técnicos. Observação: não são recursos tecnológicos, são recursos técnicos. Alta mão de obra e baixa produtividade. Portanto, a agricultura tradicional tem as seguintes características para o período colonial.
pouco recurso técnico, alta mão de obra e baixa produtividade, incluindo uma produtividade que nem sempre atende às necessidades mercadológicas, ou seja, com qualidade não tão agradáveis. Agricultura moderna. Há uma separação entre o que é tradicional, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Em relação à extensão rural, quando falarmos a respeito de agricultura moderna, ou quando falarmos de tipos de produção e agricultura moderna, importante salientar que este é um modelo de agricultura onde temos o alto emprego de recursos tecnológicos, grande integração com o mercado e alta produtividade. Temos também a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma produção sustentável com técnicas naturais de produção, de adubação, seleção de sementes e que possui uma baixa produtividade. Por isso, geralmente, a agricultura orgânica, os seus produtos, os seus frutos, têm um preço um pouco mais elevado em termos de mercado. Mas, por que falar desses três tipos de produção quanto à técnica, se estamos nos referindo ao Brasil colônia? Simples. Porque quando os portugueses chegaram até a região do Brasil, do território brasileiro, muitas produções que aqui eram utilizadas, por exemplo, eram produções relacionadas ou à agricultura tradicional ou à agricultura orgânica. Vou trazer aqui para vocês uma curiosidade muito interessante de uma produção orgânica praticada pelos cuicuros. Os cuicuros, na realidade, é uma população que vive no Alto Xingu, em sua maior parte. Tá? No final do século XIX, o etnólogo alemão Karl von den Stein, ele registrou um grupo de cuicuros nessa região do Alto Xingu, e ele começou a estudar essas tribos. Importante salientar que os cuicuros, a tribo dos cuicuros, eles fazem parte de um sistema chamado Caribe, que são os índios pertencentes ao Alto Xingu, que são os rios Culuene, Buriti e Curizevo. Mas qual que é a importância dos cuicuros em relação à produção orgânica? Os cuicuros, eles já praticavam a agricultura em suas aldeias. Entre as suas atividades produtivas, nós temos a agricultura da mandioca, a pesca, temos também o pequi, urucum, genipapo, extrai o óleo de pequi, eles trabalham com tubérculos, fazem coleta de mel, e o interessante é que todas essas produções, elas são feitas em função de uma produção que utiliza o máximo possível de técnicas orgânicas. Alguns autores trazem
por exemplo, tipo de produção que era praticado pelos cuicuros. Entre eles, autores, nós temos a Ana Sueli Cabral, o Robert Carneiro, o próprio alemão que eu citei há pouco, Bruna Franqueto, e eles colocam o seguinte: uma das ações dos cuicuros para produzir de forma orgânica, eles olhavam para o céu em determinado período, quando a constelação de Pato estivesse em uma determinada posição, eles sabiam que era o momento de juntar formiga e cupim e fazer com que os dois se misturassem e se matassem. É importante lembrar que a formiga e o cupim, quando eles vão ferroar, quando eles vão picar, eles injetam um veneno e que não necessariamente mata imediatamente. Então, um cupim, uma formiga, pode matar vários, pode injetar o veneno em vários de uma vez, praticamente de forma sistemática. Os cuicuros pegavam aquela terra revolvida, colocavam uma palha por cima, ou folha de bananeira, ou palha, ou folhas, jogavam um pouco de água e deixavam. Quando a constelação de Pato, olhavam para o céu e a constelação de Pato estava numa outra posição, eles sabiam que era momento para retirar aquele produto, aquele humus, e espalhar nas plantações que ficavam à beira do rio. Essa era uma forma de trabalhar de forma orgânica. O que os autores tratam, inclusive, e que nós podemos identificar como sendo uma das formas de extensão rural. Ramiro Noronha e Max Schmidt, assim como Vicente Petrulho, eles mostram que as ideias da prática da agricultura orgânica eram repassadas de pai para filho, de tribo para tribo, de descendente para descendente. O interessante é que esta forma de repassar o conhecimento pode ser tratado também como uma ação vinculada, ligada à extensão rural. Portanto, vamos lembrar que essa informação foi apenas uma informação de curiosidade a respeito da produção de uma agricultura orgânica. Antes mesmo dos portugueses chegarem no Brasil, essa já era uma prática. E era uma prática também em termos de Europa, Ásia, dos povos ágrafos. O que eram os povos ágrafos? Eram aqueles povos que não sabiam ler nem escrever. E nem por não saber ler nem escrever, não era condição sine qua non para que eles não pudessem produzir uma agricultura voltada para a prática orgânica. Gostaria de pedir a vocês para que, a partir deste momento, fizessem uma pesquisa a qual vou inserir os dados em um texto de Word que será inserido na página dos alunos.